Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, essa live que nós fazemos aqui de domingo a quinta-feira, geralmente aí por volta das 9h30, buscando desenvolver nosso plano de leitura bíblica mais do que anual. Irene, seja bem-vinda. Andréia, sumida, desaparecida, virou manchete. Elísio, Deus abençoe a vida de todos vocês que estão aí. Glórias ao Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade a Êxodo, capítulo 32. Nós começamos ontem lendo o capítulo aí, paramos por volta do verso 16. Falei que ia ter reunião hoje na igreja, acabou que eu não fui e é por isso que eu tô aqui. Se eu tivesse ido, possivelmente não estaríamos fazendo essa live, tá? Mas vamos dar continuidade aí ao capítulo 32 e ontem eu deixei uma curiosidade para vocês, né? Quem se lembra da pergunta que eu fiz ontem e mandei que vocês pesquisassem? Elísio estava aqui ontem. Qual foi a pergunta que eu fiz aí, Elísio? Digita aí, tá? Nos comentários aí. Enquanto o pessoal tá entrando, toca aí no coraçãozinho para que o Instagram venha compartilhar essa live, venha impulsionar essa live para mais pessoas. Toca aí no coraçãozinho para poder ajudar aí a impulsionar a live, tá? E eu vou deixar aqui um aviso, você que acompanha a gente, está conosco aí há um bom tempo, que gosta aí do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui no Instagram. Se você quer nos abençoar, além de orar, interceder aí, compartilhar o nosso conteúdo, você também pode nos abençoar através do Pix que está aí no perfil aí do nosso Instagram, tá? Ali você encontra o nosso Pix, onde você pode fazer uma oferta aí do coração. Ou também olhar os links aí, tá? Esses links você toca aí, você vai ver aí, tá? O e-book que eu escrevi, e aí tem 3 links da Amazon que nós somos afiliados. Se você usar os links da Amazon ou for comprar qualquer coisa lá usando o site da Amazon aí, a gente é abençoado. E existe a mentoria que eu faço quinzenalmente, a Jornada ao Santuário. Toca nela ou então vai aqui no primeiro destaque, onde vai mostrar a setinha aqui embaixo, esse primeiro destaque, e para saber o que é o Jornada ao Santuário. Mas não compre nada agora, porque daqui a alguns dias eu vou estar lançando aí um desconto, uma promoçãozinha bacana aí, mas eu estou me preparando para isso primeiro, tá? Hoje nós vamos dar continuidade aí a Êxodo capítulo 32, parte 2, e ontem eu deixei uma pergunta, um questionamento aí, eu aticei a curiosidade de vocês a respeito de algo, tá? O que é que foi que eu perguntei ontem, que eu falei assim, vão pesquisar, pesquisem aí, para ver se vocês descobrem, tá? E quando eu tiver oportunidade na próxima live eu estarei falando a respeito. Qual foi a pergunta que eu deixei aí em aberto ontem? Elísio, você estava aí ontem, Elísio. Qual foi a pergunta? Qual foi o dever de casa que eu deixei aí para vocês? De onde vieram as tábuas que Moisés usou no monte? Ou que foi entregue para Moisés no monte? As tábuas, né? Escrito ali os 10 mandamentos. Qual é a origem? De onde veio? Né? Aticei a curiosidade de suas aí, porque inicialmente quem entregou essas tábuas, quem deu essas tábuas a Moisés, quem preparou essas tábuas, quem escreveu nessas tábuas, foi o próprio Deus com o dedo dele, tá? Moisés apenas as recebeu já prontas. Moisés não escreveu nada nessas tábuas aí, principalmente as primeiras, as que ele levou e desceu e quebrou ali ao pé da montanha, quando viu o povo ali adorando um bezerro de ouro. A gente falou sobre isso na live passada, e aí eu deixei o questionamento quando a gente chegou no verso 16. Abram aí suas Bíblias no capítulo 32, no verso 16, que foi onde nós paramos a leitura bíblica de ontem, e eu deixei a pergunta para ser respondida na live que desce, né? E eu preparei essa live para poder deixar a pergunta aí, para poder responder esse questionamento, tá? Mas antes de irmos direto para a leitura e para a reflexão e para a resposta desse questionamento aí, dessa curiosidade, tá? Eu estou trazendo como curiosidade. Vamos orar apresentando a Deus aí a live nessa noite,
que Deus venha nos abençoar, venha nos preparar o coração para que possamos receber aí a mensagem, a mensagem de Deus, né? E que as aplicações de hoje venham repercutir aí em nossas vidas e a gente possa criar mais amor, mais temor, mais gratidão àquilo que Cristo fez por nós ali, aquilo que Deus fez em Cristo por nós na cruz. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa live. Oremos. Pai amado, aqui estamos, viemos lhe render graças mais uma vez por esta rica oportunidade. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado, Pai, por este momento, por essa oportunidade. Obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes, que vão entrar. Que o Senhor venha estar assim abençoando a vida de cada uma delas, venha estar em providência na vida daqueles que necessitam, Senhor. Sentir o desejo, né, se dispor cada vez mais a buscar a Tua face, buscar uma compreensão cada vez mais profunda das Tuas verdades contidas na palavra. Vá assim abençoando, preparando, capacitando os Seus escolhidos para que possamos nos portar como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que manejem bem aí a Tua palavra na propagação do Evangelho, da verdade ali da cruz, ó Deus, daquilo que Cristo fez por nós, dessa porta aberta, deste caminho traçado para a reconciliação contigo, Deus. Então vá assim nos capacitamos, pois somos falhos, pecadores. Se o Senhor nos deixar a sós, nós somente pecamos, não sabemos fazer nada realmente como convém, sem que o Senhor nos capacite, nos dê força, nos dê entendimento, para que possamos assim realizar a Tua vontade. Vá assim nos abençoando no decorrer dessa live, nos dando a sabedoria, o discernimento necessário para entendermos as verdades bíblicas. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Amém, gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. A paz do Senhor. Então, gente, vamos então ler aí o capítulo 32 a partir do verso 16. E lá está escrito o seguinte: as tábuas eram obras de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Eu perguntei na primeira live, 2 lives atrás, quem foi que escreveu as tábuas dos 10 mandamentos. Elísio e Avani falaram que tinha sido Moisés, né? Acaba que por Moisés levar as tábuas, as pessoas acabam entendendo ou pensando que ele escreveu nas tábuas, principalmente as primeiras, tá? As primeiras foram literalmente escritas por Deus e entregues por Deus prontas. É isso que o verso 16 aqui está grifando. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus, principalmente naquelas primeiras tábuas ali, tá? Na segunda tábua, a gente leu aí no capítulo 32, no verso 1, se a gente voltar lá, não, vai ser no verso 34 ainda, vai ser no capítulo 34, então eu não vou estar lendo sobre isso aqui agora não. A gente vai ver que Deus manda Moisés fazer tábuas novas, tá? Manda ele fazer tábuas novas onde ele irá escrever, mas quem faz as novas tábuas é Moisés, mas quem escreve aparentemente continua sendo Deus, mas quem faz as tábuas é Moisés. As segundas tábuas, né? As primeiras foi Deus que entregou, e é sobre estas tábuas que eu falo a respeito de algo peculiar, algo diferente. É uma curiosidade que eu vou estar trazendo para vocês aqui nos dias de hoje, tá? E para falar a respeito disso, de onde que vieram essas primeiras tábuas, tá? Eu vou ter que falar a respeito das cores, tá? A gente vai entrar no assunto. Vou ter que falar a respeito das cores que Deus mandou colocar nas vestes sacerdotais, principalmente do sumo sacerdócio. Então a gente já falou sobre as vestes sacerdotais aqui, do sumo sacerdote e também dos sacerdotes comuns, tá? Mas Deus mandou colocar detalhes, cores nessa roupa sacerdotal, principalmente do sumo sacerdote. Se a gente for lá em Êxodo, capítulo 28, no seu verso 6, lá está escrito assim: os artesãos, fica com a Bíblia aí na mão, viu gente? Fica com a Bíblia aí na mão. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, púrpura, que é a mesma coisa que roxo, e carmesim, que é a mesma coisa que vermelho. Então, ouro, azul,
roxo e vermelho são as cores que devem ter na veste sacerdotal, além do linho que é branco, tá? Então, as cores extra a manta branca que já cobre. É os detalhes que eu estou querendo frisar aqui. Então, as roupas sacerdotais têm que ter essas cores, essas 4 cores principalmente, tá? O ouro, detalhes em ouro, o azul, o púrpura e o carmesim, tá? Ou seria ouro, azul, roxo e vermelho, tá? Então, são 4 as cores que compõem ali a veste sacerdotal, além do branco, tá bom? Quando vemos as vestes sacerdotais da mulher, que representa a Babilônia, lá em Apocalipse, tá? A gente percebe cores na roupa dessa representante aí da Babilônia. A gente sabe que em Apocalipse o Satanás tenta ali dentro do contexto, tá? Tipo, imitar a Deus. A gente sabe que ele tenta imitar a Deus para receber a adoração de Deus. Ele quer se sentar no lugar de Deus, se passar como Deus, para receber a adoração de Deus. Então, na carta ao Apocalipse, a gente percebe aí que essa tentativa de imitar e se colocar no lugar. Da mesma forma, a mulher que representa a Babilônia, ela se veste com algumas cores. Então, se você pegar Apocalipse, capítulo 17, no seu verso 4... pega a sua Bíblia, abre ela lá em Apocalipse 17, no verso 4, você vai perceber claramente que está escrito lá, no verso 4. E a mulher estava vestida de roxo, púrpura e de escarlata, que é vermelho, e adornada com ouro e pedras preciosas. Então você vê que há uma tentativa de copiar as cores da roupa sacerdotal do sumo sacerdote, que a gente sabe que aponta para Cristo, né? Aponta para Jesus, né? Aquele sumo sacerdote do Antigo Testamento é uma figura do sumo sacerdócio que Cristo hoje atua lá no céu. Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tá? E a gente vê lá em Apocalipse a mulher que representa ali a figura do anticristo, ali a Babilônia, ela está se vestindo e há cores na vestimenta dela. Só que existem apenas 3 cores. Está faltando que cor? Que cor está faltando na veste da mulher lá, que representa a Babilônia ali, tá? A grande prostituta ali, o anticristo. Qual é a cor que está faltando? Na cor do sacerdote existe o ouro, o azul, o roxo e o vermelho. E aqui a gente vê a mulher com o roxo, o vermelho e ouro. Que cor que está faltando? Que cor que está faltando? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Não, o vermelho tem. As cores que estão no sumo sacerdote, é por isso que tem que pegar a Bíblia para ler. Isso, o azul. Pega a Bíblia, abre a Bíblia e lê. Se você não lê, você não vai perceber. Tá faltando o azul, tá? São 4 cores que compõem aí a roupa sacerdotal. É ouro, azul, roxo e vermelho. E quando você vai lá para a mulher na Babilônia, ela está com o ouro, está com o roxo, que é púrpura, né? E está com o escarlate, que é vermelho. Mas ela não tem o azul. A cor azul não faz parte da roupa dela. Por que a cor azul não está lá? Por que a cor azul não está lá? Então a gente tem que refletir, né? Como eu disse, que em Apocalipse o diabo tenta assumir o lugar de Deus. Ele quer receber a adoração de Deus. Foi por isso que ele caiu do céu, que ele quis colocar o trono de Deus, dele acima do trono de Deus. Ele queria ser adorado. Então, no Apocalipse a gente percebe que Satanás tenta se colocar na posição e tenta se igualar a Deus, tá? Assim como existe a Trindade, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás em Apocalipse é apresentado ali com a trindade satânica, o diabo, a besta e o falso profeta, tá? É a trindade do mal.
Assim como Cristo ressuscitou, a gente percebe que a besta ela recebe uma ferida mortal que depois é curada e ela meio que ressuscita de algo que ela tinha sido aparentemente destruída, morta. Ela lá na frente ela é curada e restabelecida a força e o poder dela, tá? Como se fosse ali copiando algum tipo de ressurreição, como Cristo ressuscitou. Então a gente percebe em Apocalipse essas tentativas do inimigo de parecer com Deus, de ser semelhante a Deus, de copiar as coisas de Deus. E da mesma forma, a mulher tem quase todas as cores que as vestes sacerdotais do sumo sacerdote tinha, com exceção do azul. O azul é a única cor que não tem na vestimenta dela, tá? Então, a gente não precisa ficar espantado quando a gente percebe essa similaridade, tá? Então, para tentarmos compreender isso, nós devemos atentar agora para entender o que é que a cor azul significa ou aponta na Bíblia, para a gente poder entender a importância dessa cor azul. A gente tem que procurar na Bíblia e entender na Bíblia o que o azul significa biblicamente, tá? Você sabe o que o azul pode significar? Você tem ideia do que o azul pode significar? Alguém quer chutar aí? O que a cor azul simboliza? Se você for um estudioso da Bíblia, né, e muito atento aos detalhes, talvez você possa até responder. Mas é um detalhe que passa desapercebido, tá? Não é muito falado, não é muito ensinado, não se dá muito enfoque a respeito disso, tá? Então pode ser que você não saiba, não entenda, não compreenda. Mas você quer tentar chutar, né? Chutar. O que o azul significa na Bíblia? Não? Fala assim, não, vou esperar, né? Vou esperar. Então vamos lá, gente. Vamos entender o que o azul significa na Bíblia. Ninguém quer nem chutar. Então, abra a sua Bíblia aí em Números. Números, capítulo 15, no seu verso 37 a seguir, tá? Abra a sua Bíblia no livro de Números. No livro de Números, tá? Eu estou fazendo aqui um parêntese na leitura nossa do capítulo 32 para trazer uma peculiaridade, tá? Uma curiosidade, tá? Que eu escutei alguns anos atrás, há mais de 15 anos atrás eu escutei isso e eu anotei alguns versículos, estava na minha Bíblia, tá na minha Bíblia pequena, só que faltava alguns outros, então eu fui pesquisar para montar essa linha de raciocínio toda aqui para você, para trazer para você uma suposição, tá? Não é algo que a Bíblia fala claramente, mas é algo que está subentendido e a gente pode tentar supor, tá bom? Supor, ok? Não existe nenhum versículo direto e claro falando o que eu estou falando aqui, de onde é que vieram as primeiras tábuas que Deus escreveu os 10 mandamentos. Não existe nenhum versículo falando o que a gente vai supor aqui. Mas esses indícios que eu estou te mostrando são indícios encontrados na palavra de Deus, que nos conduzem a uma interpretação, tá? A uma suposição que parece aí apropriada, parece legítima, tá? Então abram aí Números capítulo 15, no seu verso 37 a seguir. Está escrito assim lá em Números, tá? Espero que você esteja com sua Bíblia aberta aí para acompanhar. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Vocês e as gerações futuras farão franjas na bainha da roupa e as prenderão com fio azul. Quando virem as franjas, recordarão todos os mandamentos do Senhor e os cumprirão. Assim não sereis infiéis, seguindo os desejos de seu coração e de seus olhos, tá? As franjas os ajudarão a lembrar que devem obedecer a todos os meus mandamentos e ser santos para o seu Deus, tá? Então, passaria-se um fio, e nesse fio, um fio azul, e nesse fio azul estaria ali presos as franjas, e as franjas apontariam
para os 10 mandamentos, né, que estariam ligados a esse fio azul. Esse fio azul. As franjas serviriam para recordar. As franjas estariam ligadas, presas ao fio azul. Então, o fio azul está ligado aos 10 mandamentos, aos mandamentos que Deus deu, possivelmente os 10 mandamentos, tá? Então, a coloração azul aponta aí para os mandamentos de Deus. Mas o que isso tem a ver com a origem das tábuas de pedra? É a pergunta que não quer calar, deve ser o que está instigando vocês aí até agora, tá? Você está falando sobre cor, a gente está falando, quem quer saber sobre as tábuas dos 10 mandamentos, você está falando aí sobre cores, tá? Mas estou tentando criar aí, construir aí um alicerce onde eu vou apoiar a ideia, tá bom? Foi por isso que eu comecei ali falando sobre as vestes sacerdotais, as cores que tinha nas vestes sacerdotais, e aí eu fui para Apocalipse e mostrei ali uma contraparte do inimigo, só que sem a cor azul, levantando aí a questão de que a cor azul é importante, já que o inimigo não tem essa cor azul, é porque ele não se adequa, né? Ele não absorve, ele não observa, não faz parte do inimigo essa cor azul. E aí a gente vem aqui agora para Números e percebe que os 10 mandamentos estão ligados à fita azul, à cor azul aí, tá? Então, o azul está ligado com os 10 mandamentos, e é por isso que na roupa lá da mulher, que é a Babilônia, a grande prostituta, ela não tem cor azul nas vestes delas, porque as vestes delas significa aí obediência à palavra de Deus, à lei de Deus, aos 10 mandamentos de Deus, tá? Então, vocês devem estar perguntando, a gente está falando sobre cores, tá? Mas o que é que tem a ver as tábuas com esta cor especificamente, tá bom? A gente vai esclarecer aqui. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês que Deus foi quem deu as primeiras tábuas escritas com seus próprios dedos para Moisés. Moisés recebeu essas tábuas já escritas e prontas, tá? Deus entregou prontas para ele. Vocês sabem de que material aparente é feito o trono de Deus? Alguém aí já teve a curiosidade de perceber na leitura da Bíblia ou pesquisar de que material aparente o trono de Deus é feito? Você já percebeu nas passagens bíblicas as referências a respeito de como se parece o trono de Deus? Sim ou não? Coloca aí, sim ou não. Já percebi? Não percebi? Coloca aí, sim ou não. É muito detalhe, né? É um detalhezinho que passa desapercebido. A gente lê, a gente passa por cima assim, de boas. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 24. A gente já leu aqui isso. Êxodo, capítulo 24, verso 9 e 10. Vai lá, abre sua Bíblia, vai em Êxodo, capítulo 24, versos 9 e 10. Versos 9 e 10. Ai, faltou uma coisa que eu não puxei. Que pena, mas vocês era para ter puxado. Não vou puxar agora, acho que a live cai. Se eu tentar sair daqui, a live cai. Então eu não vou fazer isso não. Mas vocês vão saber. Vocês viram aí? Êxodo 24, 9 e 10 está escrito: Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciões de Israel subiram ao monte e viram Deus de Israel. Eles subiram ao monte porque Deus mandou que todos fossem, tá? E eles viram Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade.
Qual é a cor do céu? Qual é a cor do céu? Qual é a cor do céu? O céu é azul. Tá? A safira, se você pesquisar no Google, eu acabei não puxando a imagem aqui, ela é uma pedra azul. Então essa pavimentação de pedra que os pés de Deus estavam apoiados, eles viram Deus, a aparência de Deus, e Deus estava apoiado em algo que era azul como o céu, tá? No verso lá em Ezequiel, capítulo 1, verso 26, ele deixa mais claro, mais evidente que pavimentação é essa onde os pés de Deus estavam apoiados. Lá em Ezequiel, capítulo 1, verso 26, ele fala: por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Então, Ezequiel tem uma visão do trono de Deus. E ele é claro em dizer que o aspecto da cor deste trono é de safira. Tá? É de safira. Então, a cor da safira é azul. Ela é azul. Então, possivelmente, tá? As tábuas lá, as primeiras tábuas que Deus deu aí, foram confeccionadas do mesmo material que o trono de Deus é feito, tá? O local onde Deus se senta, onde ele se apoia, tá? E a lei, ela expressa exatamente o caráter de Deus. O fim da lei é o próprio Cristo. O fundamento da casa, né, o fundamento, a rocha eterna aí, é a palavra de Deus, é a lei de Deus. E ali o próprio trono de Deus é representado com esta cor que aponta para a sua lei, tá? Então, possivelmente aí Deus tirou um pedaço ali do trono, vamos colocar nesse sentido, né? Ou criou do mesmo material do seu trono aí, o material o qual ele confeccionou ali e escreveu com seus dedos ali os 10 mandamentos e entregou para Moisés, para que Moisés pudesse levar. Mas Moisés acabou destruindo aí essas tábuas quando ele viu a idolatria ocorrendo ali embaixo, tá? Isso é apenas uma curiosidade, mas se você pegar e seguir os pontos que eu conduzi aí, usando os versículos da Bíblia, você vai perceber que a cor azul aponta para os 10 mandamentos. As franjas tinham que estar ligadas no fio azul, assim como os mandamentos estão escritos nas tábuas azuis, né? Possivelmente essa tábua ela era azul, era feita do mesmo material que o trono de Deus era feito. Amém? Glórias a Deus. Compreenderam e entenderam aí o contexto? Alguma dúvida? Algum questionamento? Querem perguntar alguma coisa? Compreenderam? Parece loucura? Tem algum fundamento? Não tem fundamento nenhum? Daí você percebe a importância da palavra de Deus, né? Da lei de Deus. Ela é imutável, tá? Ela é imutável, tá bom? Mas amém, vamos dar continuidade agora para a gente terminar esse capítulo ainda hoje. Verso 17 está escrito assim: quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Se você perceber, Moisés não estava sozinho quando subiu ao monte. Ele levou consigo Josué, porque Deus havia ordenado que Moisés separasse Josué, porque Josué seria o sucessor de Moisés. A gente já falou sobre isso aqui em
capítulos passados, né? Esse contexto de fazer discípulo, tá? A gente tem que ter esse cuidado de caminhar com pessoas mais novas, preparando, tá? Os TJ, que são muito criticados aí por causa da doutrina, eles têm esse costume de sair pessoas mais velhas com pessoas mais novas, ensinando os mais novos como eles têm que fazer o evangelismo, tá? E nós deveríamos copiar esse contexto aí, porque Jesus mesmo mandou sair de 2 em 2, ok? Isso é mandamento de Cristo lá no início da igreja. E eles respeitam essa diretriz. E aí eles saem um mais velho para poder ensinar para o mais novo, para que assim como o mais novo atinja uma autonomia aí, um grau de conhecimento aí, esse mais novo saia com outro mais novo, e aí todo o conhecimento ali vai sendo transferido, toda a experiência vai sendo transferida. E Moisés aqui está fazendo a mesma coisa com Josué. Josué aparece aqui meio solto, mas é porque desde que Deus mandou Moisés separar Josué, Josué sempre está ao lado ali de Moisés, aprendendo com Moisés, e mais lá na frente a gente sabe que Moisés fica e é Josué que assume o lugar dele, tá? Você tem feito discípulos na sua igreja, no local onde você congrega? Você tem separado alguém e tem ajudado essa pessoa a amadurecer, a crescer em Cristo, a aprender, a desenvolver? Você tem caminhado com ela de forma mais próxima, ensinando e transferindo a sua experiência, a sua intimidade com Deus, influenciando essa pessoa a buscar ser semelhante? Você tem feito isso na sua igreja? Você tem um discípulo ou alguns discípulos? Você tem alguém que você fica discipulando e ensinando e orando junto, e estudando junto? Tem que se ter discípulos, tá? Fazer discípulos é o mandamento aí de Cristo para cada um de nós, tá bom? Moisés, verso 18, Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota, ouço barulho de festa. Verso 19, quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tá aqui, estas tábuas aqui, que são as primeiras tábuas, possivelmente de uma pedra azul, safira, tá? Da cor da safira, foi as tábuas que Moisés destruiu, que foram feitas ali pelo dedo de Deus, possivelmente feitas do material do trono de Deus. Deus tirou do trono e fez. Moisés destruiu as pedras por causa da desobediência, da rebeldia ali do povo ao fazer o bezerro e se prostrar e adorar e festejar com esses bezerros de ouro ali ao pé do monte. Verso 20, ele tomou o bezerro que havia feito e o queimou, moeu-o até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Se você parar para pensar, todo esse processo de pegar o bezerro, queimar o bezerro, moer o bezerro até virar pó, jogar na água e dar para esse povo beber, não deve ter sido feito em 1 hora, não deve ter sido feito em 2, 3 horas, tá? Possivelmente levou mais de um dia para fazer isso aí, tá? Moer tudo e tal, deve ter no mínimo 24 horas para poder fazer isso aí, tá? Então esse povo ficou ali esse tempo todo. Moisés não deixou ninguém voltar para trás, ninguém sair dali. Amanhecer o dia ali, ele pegou e ele fez tudo isso aí. Ele queimou, ele moeu, ele colocou na água e fez todo mundo beber, tá? Possivelmente o povo ficou ali com ele até ele terminar de fazer essa coisa toda. Por isso que Deus queria, né? Deus queria fazer de Moisés um novo povo, né? Porque o povo tinha quebrado literalmente os mandamentos dele, principalmente os 3 primeiros ali, os 3 primeiros mandamentos ali, que apontam diretamente para o relacionamento com Deus, havia sido quebrados ali pelo povo de Israel, tá? Verso 21, por fim dirigiu-se a Arão e perguntou: o que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? O que esse povo te ameaçou? O que esse povo te forçou a fazer? O que você passou com esse povo aqui para que você pudesse se submeter à vontade deles
e induzi-los e aceitar e levá-los a cometer, porque assim, ele era o líder. Ele era o líder. Moisés tinha subido e deixado ali a liderança com ele. Ele não tinha que fazer nada, ele só tinha que orientar o povo. O povo não chegou a ameaçá-lo. O povo não chegou a ameaçá-lo de morte, de tortura, de nada. Só fizeram questionamentos, só começaram a murmurar e reclamar, mas ele tinha que ter a ousadia de falar e repetir os mandamentos feitos por Deus e mandar o povo esperar, aguardar. Ele mesmo foi fraco, tá? Foi fraco. Daí você percebe que somos fracos. Somos fracos. Devemos buscar estar em total e completa dependência de Deus continuamente, porque se a gente depender da nossa força, a gente fraqueja, a gente cai mesmo. A gente vê aqui que Arão não teve forças, nem ele, nem foi tentado assim, de sobremaneira, tá? Verso 22, Arão fala, né? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Tá, o povo é mau, mas o povo não chegou a fazer nada com ele. Verso 23, eles me disseram, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Verso 24, então eu lhes disse que quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. Como no passe de mágica, o bezerro apareceu. Do nada. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu mesmo, gente. Foi simplesmente ele jogar o ouro no fogo e de repente surgiu o bezerro feito. Foi isso que aconteceu? Tá parecendo aqui Adão falando com Deus, né? A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste é que me fez me fez tropeçar e cair, me fez cometer pecado, né? Tá aqui Arão fazendo a mesma coisa que Adão fez ali no Éden, tá? Tentando transferir a culpa. Transferir a culpa em vez de assumir a responsabilidade, reconhecer, se arrepender, pedir perdão, tá aqui ele tentando. Se você olhar lá o verso 4, se você subir aí, capítulo 32, verso 4, lá em cima, você volta aí, você vai ver lá, ó, lá em cima, é no mesmo capítulo. Vou ler aqui, verso 4. E ele recebeu o ouro, derreteu o ouro e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Arão trabalhou no ouro, dando a forma de bezerro para o ouro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó Israel, estes são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Então, ele não jogou o ouro no fogo e apareceu o bezerro. Não foi isso que aconteceu. Ele foi lá e fez o bezerro. Ele quebrou ali um dos mandamentos de Deus, que é não confeccionar nada semelhante a qualquer coisa que esteja no céu, na terra ou debaixo da terra. Ele foi lá e fez, e não somente fez, como induziu o pessoal a se prostrar e adorar, e sacrificou holocaustos ali a este ídolo. Misericórdia, gente. A gente tem que orar para Deus, para que Deus nos capacite, né, a permanecer firmes. Permanecer firmes, independente da pressão que a gente sofra por parte de pessoas ao nosso redor, querendo que a gente inflija as leis de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, tá? Para permanecer ali, às vezes, num contexto de conforto. Abrir mão dos nossos princípios, abrir mão dos nossos valores, abrir mão daquilo que a gente crê, para que a gente possa receber benefícios passageiros, efêmeros, vindos do homem. Não, gente. Permaneça firme no Senhor. Nossa intimidade, nossa comunhão, nossa submissão, nossa obediência não pode estar à venda, tá? Não pode estar à venda. Mesmo que a gente perca tudo, mas permaneçamos fiéis a Deus, independente aí do que a gente venha sofrer com isso, tá? Verso 25. Moisés viu que Arão havia permitido, Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus... Moisés percebeu, a culpa é sua, Arão. A culpa é sua. Verso 26. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou, todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim.
e todos os levitas se reuniram ao redor dele. Possivelmente não foi somente os levitas, tá? Mais pessoas vieram, mas aqui o enfoque se deu aos levitas. Daqui a pouco eu falo por que eu acho que foi mais do que os levitas. Moisés lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um de vocês pegue sua espada e vão e volte de uma extremidade à outra do acampamento e matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Possivelmente essa ordem de execução, essa ordem de juízo foi dada a Moisés para se exterminar todos aqueles que ficaram contrários, a todos aqueles que não vieram para o lado de Moisés na hora que ele chamou. Quem quer ficar comigo, ficar com Deus, venha para o meu lado, tá? Nesse momento os levitas todos foram e possivelmente boa parte da população foi junta, mas alguns não foram. E estes que não foram, Moisés falou: cada um de vocês pega uma espada e vai lá e mate essas pessoas que preferem ficar com o bezerro do que ficar com Deus, tá? E é por isso que no verso 28 está escrito assim: os levitas obedeceram a ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Tá? Se só os levitas tivessem ficado do lado de Moisés e a população toda tivesse ficado do outro lado, teria que matar muita gente. Só de homens eram 2 milhões. Então assim, não ia ser só 3.000 pessoas, tá? Ia ser muita gente, tá bom? Mas a gente percebe aqui que só cerca de 3.000 pessoas foram mortas, ou seja, a grande maioria da população ficou do lado de Moisés, ficou do lado dos levitas. Aqueles que não ficaram foram mortos naquele mesmo dia. Verso 29. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. E aqui a gente percebe aí esse momento de submissão, de obediência, esse momento de prova, né, onde se colocou Deus em primeiro lugar. E assim, neste momento aí, eles são consagrados com o sangue derramado do povo que estava em desobediência a Deus. Um juízo foi feito nessa ocasião aí. Um juízo foi executado neste momento aí. A gente vê que toda vez que Deus começa uma obra, ele não brinca ao começar essa obra. Se você olhar para o início da igreja, quando Ananias e Safira ali venderam seu terreno, reteram 50% e foram entregar os outros 50% como se fosse 100% do valor do terreno, o Espírito Santo revelou a Pedro que eles estavam mentindo e era o início da igreja. E um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E aí o que é que Deus fez? Exerceu o juízo naquele mesmo instante e os dois morreram. Tá? Os dois morreram. Deus matou os dois no início da igreja. Para você perceber que Deus é o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele agiu da mesma maneira, tá? Sem piedade, sem misericórdia. Executou juízo. Todo início de obra de Deus, Deus tem um cuidado especial para que possa começar aquilo da melhor maneira possível. E aí, com o tempo, infelizmente, porque somos pecadores, as coisas desandam, tá? Mas o início da obra é Deus ali próximo e mantendo ela na linha, tá? Ricardo, seja bem-vindo. Hamilton, Jaque, boa noite, a paz do Senhor. Jéssica, Deus abençoe sua vida. Lady Strong, Sônia, Deus abençoe, a paz do Senhor. Juninho, tá? Lady Strong. Elise falou aqui: se Deus não tivesse punido a idolatria de Israel, ele mesmo não teria sido fiel à sua natureza e pareceria ter tolerado o pecado. Moisés foi ali e exerceu juízo, né? Não Moisés, tá? Mas Deus queria exercer um juízo muito maior. A gente vai ver que houve uma intercessão, a gente viu, houve uma intercessão de Moisés e por causa disso foi aplacado a ira de Deus e Deus substituiu a sua justiça ali por sua misericórdia, né? Deus mudou de contexto por causa da intercessão de
Moisés ali em prol do povo. A gente vai ver isso aqui ainda, né? A intercessão aqui dele mais à frente. Então a gente parou onde? Tá, verso 29, verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Está aqui Moisés se colocando e meio que incitando Deus contra a parede de uma certa maneira, né? Mas ele tinha uma intimidade, já tinha caminhado com Deus, Deus falava com ele face a face, então ele tinha essa intimidade com Deus e ele intercede pelo povo, se colocando ali como no meio, né? Como se fosse Cristo, né? Nesse momento aqui, Moisés está no papel de Cristo mesmo, de ser o intermediador ali, né? Ele fala: apaga meu nome, me condene. Se você não perdoar esse povo, também não me perdoe, né? É algo nesse sentido que ele está colocando. Ele está colocando ali mesmo o papel de Cristo, que se colocou no nosso lugar e foi punido no nosso lugar, tá? É o papel que Cristo faz também, ele acaba fazendo. Verso 33, o Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Todos aqueles que foram mortos, possivelmente os 3.000 lá. Apagarei o nome de todos aqueles que pecaram contra mim. Verso 34, agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Aqui pode-se haver uma alusão aí ao juízo final, né? No fim dos tempos, e a condenação final, ou também poderia haver algum tipo de alusão às punições que esse povo iria sofrer em outros momentos de desobediência mais à frente, quando eles estivessem andando no deserto, porque as murmurações viriam e Deus iria ainda castigar esse povo aí durante o deserto, tá bom? Então, ou o que havia acontecido através de Moisés, quando Moisés mandou matar as pessoas que não tinham vindo para o lado dele, tá? Não fica claro, você vê que não fica claro, se você ver o verso 34, não dá para entender se é algo que vai ser no futuro ou se Deus está falando sobre algo que já aconteceu, tá bom? Verso 35, ele fala: então o Senhor castigou, aí ele fala no passado, e o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Então fica muito aberto, não dá para a gente bater o pé aqui e falar se Deus está falando sobre o juízo final, ou Deus está falando sobre o que Moisés fez, ou há uma referência aqui àquilo que o povo ainda iria sofrer na sua caminhada durante os 40 anos aí no deserto, tá? Mas o certo é que Deus iria sim punir todos aqueles que fossem desobedientes, porque a gente sabe que o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Não tem para onde fugir nesse sentido, tá? Pecador não arrependido vai sofrer aí, vai ser levado realmente para o lago de fogo no dia do juízo. Não tem para onde fugir desse contexto. Ou se submete à vontade de Deus para ser salvo, ou será lançado no lago de fogo no dia do juízo final. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Elias, no verso 35, mais uma vez comprova que Arão foi o construtor do bezerro. Então o Senhor lhes castigou severamente por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Fica muito claro, né, Elias? Fica muito, muito, muito claro. E Arão tinha aí autoridade para não fazer. Arão tinha, e era o líder, tá? E hoje em dia, infelizmente, muitos líderes estão aí à mercê das ovelhas na igreja, né? Por causa aí do emprego, né? Para esses líderes aí, é um emprego, não é um chamado, não é uma vocação, não é um ministério que Deus deu. Aparentemente foi a igreja que contratou e colocou ali, então a igreja pode demitir na hora que ela quiser. Claro que uma igreja dessa não é igreja, né? Infelizmente, virou aí uma associação, um clube, uma empresa, mas não é uma igreja, tá? Mas tem pastores que acabam se tornando reféns aí de igrejas não espirituais, carnais ou naturais, né? Infelizmente isso acontece, tá?
Já vi bons pastores serem demitidos, entre aspas, demitidos por fazerem a vontade de Deus, tá? E o povo, por sua rebeldia, não aceitar e pedir o pastor para ir embora. Tá? Não, a gente quer você mais como pastor não, e tirar o pastor do ministério, né? Vamos prestar contas com Deus, porque eles estão fazendo a mesma coisa que Israel, Jerusalém ali fazia com os profetas que lhe eram enviados. Jesus mesmo falou para Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar-vos como uma galinha ajunta os pintinhos, e vocês não quiseste, mataram os profetas que lhe enviei e tudo mais. Hoje não se mata literalmente, né? Não chega lá, não dá o tiro no pastor, né? Mas manda ele embora, tá? Então, infelizmente, está vivendo épocas como essa, e a gente tem que orar para permanecer fiel a Deus e orar para não fazer como Jerusalém fazia com os profetas da antiguidade aí, tá? Com os servos de Deus, amém? Gente, são 10h26, vamos orar para concluir a nossa live. Concluímos aí o capítulo 32, amanhã é pequeno grupo, né? Vai começar um pequeno grupo novo. Não vai ser mais na minha casa, vai ser na casa de outro irmão. A gente vai iniciar lá na casa dele o nosso pequeno grupo. Então amanhã a gente está indo para lá, vai ser um horário mais tarde, vai ser 8 horas. Então possivelmente eu não estarei aqui 9h30, tá? Porque eu vou ter que ir para Taiobeiras, vou ter que voltar para cá. Eu devo entrar para fazer uma oração, talvez por volta de 9h30, se eu estiver lá ainda. Eu entro para dentro do quartinho ali, faço uma live rapidinha só para orar com vocês, tá? Para não passar batido. E a gente se encontra no domingo, onde nós iremos também orar, tá? Domingo à noite nós também iremos orar. Eu já separei aqui domingo e quinta-feira para oração, para intercessão. E segunda, terça e quarta são os dias que nós vamos ler a Bíblia e meditar nela, tá bom? Para eu não ficar aqui dando desculpa, justificativa, todo domingo e toda quinta-feira. Vamos embora logo tirar aí a leitura, para ninguém ficar na expectativa aí de ter a leitura e acabar não tendo, viu? Muitas vezes aconteceu isso aí, mas eu tô nesse processo de transição aí, e eu estava esperando as coisas se assentarem mais ou menos para eu saber onde é que eu ia ficar, como eu ia ficar, porque eu tinha que descansar, esperar e ver o que é que Deus ia fazer ainda, tá? E aparentemente eu estou começando a descansar agora, então daqui aparentemente eu vou ficar um bom tempo, então já estou tentando acertar as coisas, alinhar as coisas, para que a gente possa ter ordem e decência nisso aqui, e possamos aí ler a palavra de Deus com tranquilidade, desenvolver esse projeto que nós estamos desenvolvendo aqui com tranquilidade e sem falhas, tá bom? Ok? Então vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado pela presença aí de Eliso, Andréia, todo mundo que passou por aí. Quem tá por aí, dá um joinha aí para poder eu ver que você tá por aí, tá? Vamos para o nosso momento de oração agora. Oração para minha família, oração por Keroli, pela sua família e orando uns pelos outros. Amém, Andréia. Obrigado. Eliso colocou, peço orações em favor da vida de todos da minha família e da minha mãe. Ore por mim para que essa angústia saia de mim. É muito ruim ficar esperando por algo que nunca vem, no meu caso a cirurgia. Elísio, é a prova do tempo, tá? É a prova do tempo. Não desfaleça, não desanime, tá? É a prova do tempo. Todo cristão tem que passar por um deserto, por um momento aí de intimidade, de comunhão, de busca, de entrega, de confiança. Todo cristão passa por um deserto. Alguns desertos de alguns são mais tempo, outros são menos tempo, mas esse deserto vem para todos, principalmente para aqueles que realmente são nascidos de novo, aqueles que realmente foram salvos, lavados e remidos, para a gente poder participar da santidade de Deus. Deus disciplina e corrige todo aquele que ama. Se estáis sem disciplina, não sois filhos, sois bastardos. É o que a palavra diz, amado, tá? E Deus agora está passando por um processo e permitindo que você viva esse momento aí de disciplina, de aperfeiçoamento, de crescimento, para sua fé ser aperfeiçoada, sua comunhão ser aprofundada. Então, persevere, amado. Não desanime, não perca a esperança, tá? O tempo é de Deus. Não desfaleça. Tá bom? É prova mesmo, mas é prova que Deus permite para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento, para que a gente venha ser humilhado mesmo, quebrado, entendeu? Que a gente venha realmente
focar somente em Deus, e você está tendo esse tempo aí de focar somente em Deus, buscar somente Deus, se encher cada vez mais de Deus, aproveite esse período, aproveite, tá? Quando ele passar e estiver lá na frente, você vai olhar para esse período e vai sentir falta dele, cara. Presta atenção no que eu estou te falando. Você vai sentir falta desse período, dessa intimidade, desse tempo que Deus te deu, tá bom? Tá? Então, vamos orar agradecendo a Deus aqui por mais esse dia. Pai amado, aqui estamos, vemos humildemente, Deus, lhe agradecer por mais essa noite, por mais essa live. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado pelas vidas das pessoas que passaram aqui hoje, daquelas que permaneceram, daquelas que vão assistir essa live no decorrer do dia de amanhã. Que o Senhor venha estar abençoando cada uma delas. Deus, eu quero lhe apresentar aí a vida de Elísio. O Senhor sabe a necessidade que ele tem passado, vivido. Ele tem apresentado aqui os seus familiares. O Senhor sabe o contexto espiritual de cada um. Deus, que o Senhor venha mover os corações, venha quebrantar, venha salvar e venha entrar em providência, Deus, em relação à cirurgia de Elísio. O Senhor sabe que o servo anseia voltar ao convívio, à comunhão, à participação ativa, Senhor, no ministério, na nossa igreja. Ele quer retornar a atuar como ele fazia antes, de forma melhor do que antes, Deus. Então, vai entrando em providência, Pai, e vai trazendo aí a existência aí, essa provisão para que ele possa assim retornar ao nosso seio da igreja ali de forma mais ativa, Deus. Que o Senhor venha estar assim abençoando teu servo, lhe dando toda a capacidade, toda a paciência para aguardar o seu tempo na vida dele. Quero apresentar a vida de Andréia, a sua família, Quero, ó Deus, o Senhor sabe o que eles têm vivido, o que eles têm passado, o que ela tem passado. O Senhor, que o Senhor venha agir de maneira a quebrantar os corações, Senhor, convencer do pecado, Pai, que haja arrependimento, que haja renúncia, que haja entrega. E se porventura não tiver ainda acontecido um novo nascimento, um encontro com Cristo verdadeiramente, Deus, que esse seja um momento de gerar arrependimento real, verdadeiro, para que haja uma rendição total e completa ao Senhorio de Cristo, um encontro pessoal com Ele, Deus, um renascimento, uma transformação aí, Deus, para que ela possa ser nova criatura e todas as coisas venham a ser restabelecidas aí, Senhor. Abençoa a tua serva Andréia, lhe dê aí todo a força, o ânimo necessário para aguardar o tempo do Senhor na vida dela. Toma Priscila em tuas mãos, ó Pai, o Senhor sabe as necessidades dela, entra em providência em todos os contextos aí, para que a provisão nunca falte e Andréia tenha todo o ânimo, cuidado aí possível, né, para poder continuar desempenhando, desenvolvendo o ministério que o Senhor deu para ela. Esse ministério maravilhoso, capacite tua serva para permanecer firme nele. Deus quer lhe apresentar aqui a vida de Mabe, minha vida da minha filha Esther, a minha vida do meu sogro, a minha sogra, né, desse local onde estamos. O Senhor venha mover, prover, abençoar e me guiar em direção à sua vontade, Deus. Aquilo que o Senhor tem preparado, que o Senhor está assim colocando em meu coração, para que eu possa dar lugar e o Senhor venha trazer existência ao seu propósito. Quero lhe apresentar o pequeno grupo que iremos iniciar amanhã, Senhor, estrear com visitantes ali novos e tudo mais. Deus, que o Senhor venha atuar naquele lugar, nos corações daquelas pessoas que chegarão ali pela primeira vez, ó Deus, que o Senhor possa se manifestar de uma maneira especial e instigá-las a permanecer conosco, a estar conosco, a permanecer ali no pequeno grupo, para que o Senhor possa continuar falando aos seus corações e assim trabalhando e gerando arrependimento e salvação daqueles aos quais o Senhor tem aí para chamar. Obrigado, Deus, por essa noite. Vá assim nos abençoando, nos guardando, entrando em providência em todas as nossas cidades aí, Deus. Toma em tuas mãos este Brasil, este mundo, né, esses políticos aí, Senhor. O Senhor venha ter misericórdia, venha abençoar todos os governantes para que possamos ter tempos bons e tranquilos, né? Projetos de leis estão sendo colocados aí em votação, que talvez vai tirar a nossa liberdade, mas sabemos que não tem para onde fugir, Senhor. Se for para acontecer, que aconteça. Sabemos que antes de Jesus voltar, as coisas para o cristianismo vão ter que piorar. Então, que o Senhor nos capacite a permanecermos firmes, independentes do contexto, da perseguição, que a gente continue fiel a Cristo, pregando o Evangelho,
criando oportunidade para que outros venham se arrepender e ter um encontro pessoal com Cristo. Vá assim nos preparando e nos capacitando. Vá assim nos dando uma noite abençoada, nos trazendo aqui no dia de amanhã para um momento de oração, um momento de intercessão muito importante, ó Deus. Ser conosco nos abençoando. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, gente. Glórias ao Senhor Jesus. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo que passou aí. Deus abençoe a vida. Kelly, esqueci de você, Kelly. Se Deus venha abençoar a sua família, tá? A sua vida, a sua família. Tá bom? Perdoe aí, acabei não lembrando. Gente, amanhã possivelmente tem o nosso momento de intercessão, tá? Se eu tiver lá ainda 9h30, ou se eu estiver saindo, eu vou parar o carro, vou ligar ali e vamos fazer uma live relâmpago de 5 ou 10 minutos só para eu orar amanhã. Então amanhã tem um momento de intercessão. Não deixe de comparecer, não deixe de vir, tá? Oração é importante, é tão importante quanto a leitura e o aprendizado da palavra. As coisas têm que caminhar juntas. É tão triste que nos momentos de oração na igreja as pessoas não vão. Nos momentos de festa a igreja lota, tá? Mas nos momentos de oração a igreja fica vazia. Não faça isso, tá? O momento de oração deveria ser um momento onde a igreja deveria estar mais lotada. Porque é através da oração que Deus age, que Deus transforma, que Deus responde, tá? Que a gente cresce e amadurece, desenvolve relacionamento. É por meio da oração, da intimidade com Deus, através da oração, viu? Então amanhã a gente deve ter um momento de oração por volta das 9h30. Eu entro aqui só para orar com vocês, tá bom? Um grande abraço, tenham uma boa noite e nos vemos aqui amanhã às 9h30, tá? Deus abençoe, muito obrigado por tudo, tá? Obrigado a presença de todos vocês que estão aí, viu, Lucas? Lucas está chegando aí agora. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a Jonas, Cláudia. Nos vemos aqui amanhã, viu? Fui. Tenham boa noite. A paz do Senhor.